Palavra de reflexão. Encontro com Deus. Palavra de reflexão. Encontro com Deus. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Gostaria de trazer hoje uma palavra de reflexão, coisa rápida, mas eu queria compartilhar com vocês. Ontem eu estava lendo um trecho da Bíblia à noite, antes de dormir. Se encontra em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. A gente pode começar a ler ali a partir do capítulo, do versículo 22, 1 Samuel 17, 22, um texto muito conhecido. Eu queria conversar com você algo que Deus ontem falou comigo. 1 Samuel 17, 22 em diante diz assim: Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente de batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estavam bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. E então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E os homens lhe responderam o que antes haviam comentado, e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Davi replicou: que fiz eu agora? Por acaso sou privado mesmo de falar? Então Davi procurou outra pessoa e propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. O que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Amém, meu irmão? Eu estava lendo isso ontem e algo me chamou a atenção, algo que eu queria compartilhar com vocês. A palavra diz que foi que Golias, lá no versículo 22, no versículo 23 diz assim: enquanto Davi conversava com eles, grande guerreiro filisteu se levantou de Gate, grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e brandou o seu desafio habitual. Ou seja, esse é o momento em que Davi, a mando de seu pai, vai à frente da batalha para levar o queijo, levar alguns mantimentos ao seu irmão e ao rei. E ele presencia
porque a palavra fala que era habitual. Então isso era, já tinha virado um hábito de Golias ir lá na frente e desafiar o exército. É algo que não foi a primeira vez que ocorreu. Tinha ocorrido outras vezes, só que dessa vez foi diferente. Tinha lá um pastor de ovelhas que ninguém conhecia, mas que já havia sido ungido rei por Samuel. A unção de Deus já estava sobre ele e o direcionamento de Deus também. E aí Golias foi de novo, habitualmente, como fazia sempre, e desafiou. E Davi questionou, falou, mas quem é esse cara aí? O que está acontecendo? E aí, relata a palavra que nós lemos, o seu irmão Eliabe questiona, o que você veio para fazer aqui? Você veio zombar de nós? O que eu queria hoje conversar com vocês, meus irmãos? Existem pessoas que passam por dificuldades, estão com um problema muito sério para resolver, mas elas, como elas se sentem fracas, elas não se sentem em condições de resolver, elas se tornam amarguradas, se tornam frias. É o caso do exército de Israel. O exército de Israel estava de frente de um grande problema. O irmão mais velho de Davi, um guerreiro, fazia parte do exército de Saul, então era um homem bravo, um homem valente de guerra. Mas eles estavam com medo de Golias. Eles tinham um problema. E eles não tinham como resolver. Ninguém sabia quem poderia resolver. Eles estavam lá perdidos. Golias ia, o problema vinha, habitualmente, se colocava perante eles o problema e falava, e agora? Eu estou aqui, ó, e vocês vão fazer o quê? E eles não tinham solução para esse problema. Existem pessoas, irmãos, que estão sem um paradeiro na vida, estão sem uma direção, estão sem um direcionamento, estão perdidas. O problema bate sempre à sua porta, sempre o mesmo problema, e ele não sabe como resolver. Só que nesse dia, nesse grande dia, o exército de Israel teve a visita de um homem de Deus, Davi, aonde a unção de Deus já estava sobre ele, o poder de Deus já estava com Davi. E aí, irmãos, Davi poderia falar assim, tá bom, já que ninguém quer, então fique aí com os seus problemas, e eu estou pegando o beco, vou vazar, não quero saber de nada. Davi poderia ter sido egoísta. Esse problema não é meu, eu não sou guerreiro, eu sou pastor de ovelhas. Já fui ungido rei. O que eu vou esperar? Só vou esperar vir o trono. Se o Senhor me ungiu a rei, eu sei que um dia eu vou assumir o trono. Então, esse problema não é meu. Mas não. Não. Aquele que tem um chamado, meu irmão, que nem você, que tem um chamado, que tem a presença de Deus, você não pode ser omisso. Independentemente se a pessoa quer aceitar a sua ajuda, você está vendo a dificuldade, ajude. É o seu povo, é sua família, é seu amigo, é filho de Deus que está perdido, que não enxergam uma saída. Foi para isso que nós somos chamados, meu irmão. É para isso que Deus levantou Davi para ser rei. É para isso que Deus te chamou, para levar o Evangelho, para propagar o Evangelho, sem segundas intenções, sem querer se locupletar, ou seja, receber algo em troca disso. Não. Mas ajude, estenda a tua mão. Pessoas hoje estão necessitadas, seja de um auxílio material, seja de um auxílio espiritual.
Irmãos, a humanidade hoje ela está desacreditada. Eles estão perdidos. É tanta informação errada, essa pandemia deixou as pessoas um pouco perdidas, as pessoas estão desacreditando do ser humano. Isso é muito perigoso, porque nós vivemos em sociedade, irmãos. Temos que confiar em Deus, lógico, mas temos que amar o nosso próximo. E se você se desacredita, se você desacredita no seu próximo, por que você vai estender a mão? Se você já sabe que não vai ter solução para ele, que ele... Não cabe a nós julgarmos, meus irmãos. Saul, o exército estava diante de um grande problema. E apareceu a solução. Um servo de Deus. E o servo de Deus ainda quis ajudar, e o próprio Eliabe falou: o que você veio para fazer aqui? Existem pessoas que às vezes vão te rejeitar, é verdade. Vão te rejeitar, mas rejeitaram Jesus. A palavra, o verbo que se fez carne foi rejeitado. A palavra fala que os seus não os reconheceram. E você quer reconhecimento? Você só quer fazer aquilo para o seu irmão se o seu irmão vier para você e pedir pelo amor de Deus? Imagine se fosse o inverso, meu irmão. Imagina se você tivesse que pedir para Deus pelo amor de Jesus Cristo que Ele te ajudasse. Jesus te ajuda, te auxilia porque Ele te ama. E Ele só pede que nós retribuiremos esse amor junto aos nossos irmãos. Vai ter pessoas com palavras duras? Sim, sim. Vai ter pessoas que não vão entender que você está querendo ajudar? Sim. Mas o que isso tem a ver? Você quer a glória do homem ou você quer o reconhecimento de Deus? Você quer estender a mão para que as pessoas vejam que você está ajudando? Amém. Mas lembre-se que a palavra de Deus fala que aquele que recebeu já a glória dos homens está destituído da glória de Deus, porque o que ele buscou ele recebeu. Tem uma frase um pouco dura que fala assim: reconhecimento é lá no IML. Lá é que se faz o reconhecimento. Aqui nós temos que apenas ajudar, irmãos, estender a nossa mão. É difícil, é difícil, mas é o que Deus espera de nós. Que nós pelo menos tentemos. Não vamos desanimar com a humanidade. Quando nós lemos o livro de Abacuque, a gente vê que Abacuque questiona Deus sobre por que o ímpio prospera, por que o mal prevalece, por que tanta maldade aconteça. E o Senhor fala: filho, escuta o que eu vou te falar. Eis que farei coisas tão maravilhosas que se alguém te contasse, ninguém iria acreditar. Mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E os ímpios verão os justos vencerem. Meu irmão, os dias estão diminuindo, estão sendo mais curtos. Jesus está voltando. E você não vai ser salvo pelas obras, mas você precisa ter obras. Esse é o fato. Não são as obras que vão te salvar, mas você necessita ter obras. Porque a fé sem obras é morta. É simples assim. Eu preciso ter fé, sim, mas precisa ter obra, porque a fé sem obra é morta. Então não são as obras que vão te salvar, mas é necessário ter obras. É necessário. E se você não tem condição de dar um alimento, amém, meu irmão, mas você tem condição de abrir a boca e levar uma palavra. Você tem condição de estender uma mão e socorrer uma pessoa. Então, meu irmão, vão passar pessoas pela sua vida com muitos problemas. E o que Cristo tem conosco, que Ele espera que nós tenhamos, é uma aliança. O que Cristo tem com cada um de nós é uma aliança. E o que Ele espera é que nós também tenhamos alianças com os nossos irmãos.
O que é aliança, meu irmão? Aliança é aquela união que a gente faz com uma pessoa, onde um povo, a Bíblia fala muito disso sobre aliança. O rei de Israel fazia aliança com outros reis. O que vem a ser aliança? É a aliança que Cristo tem conosco. É aquela união, aquela hora que a gente junta e fala assim, ó, estamos juntos. Aonde a gente fala, ó, a tua alegria é a minha alegria. A tua tristeza é a minha tristeza. Nós estamos juntos. Isso é aliança, é isso que Deus quer que o povo dele tenha, aliança. Aliança conosco e aliança com Ele, que é o maior, Jesus Cristo. Aliança, meu irmão, aliança. Então nós temos que pensar no próximo, ajudar o próximo. Porque esse é o propósito de Deus. Deus não vai vir buscar coisas. Deus vai vir buscar pessoas. Pessoas. E nós temos que investir tempo e dinheiro em pessoas. Próximas ou distantes, mas pessoas. Invista tempo. Leve a palavra. Tem pessoas muito necessitadas, meus irmãos, que não enxergam. Estão cegas. E existem coisas, meu irmão, na sociedade, principados e potestades espirituais do mal, eles atacam, eles afligem pessoas. E as pessoas atacam o ambiente. Então quando você vê um bairro precário, humilde, muito pobre, não adianta você mudar o ambiente, asfaltar a rua, colocar casa de alvenaria, colocar esgoto, se o povo continua com um espírito de miséria, ele continua preso, cativo pelos principados e potestades do mal. Você tem que mudar o povo, você tem que mudar as pessoas. Só que o homem não muda homem. O que muda homem é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Então se nós levarmos a palavra, se nós levarmos o Evangelho, levarmos Jesus a essas pessoas, a sua vida vai ser transformada. E a transformação da sua vida vai transformar o ambiente aonde ela mora. Não é você transformando o ambiente que você transforma a pessoa, não. Nós temos que, através da palavra de Deus, de Jesus Cristo, transformar as pessoas, que as pessoas vão transformar o local aonde vive. Foi assim que aconteceu com a sua vida. Se você reparar, você mora no mesmo bairro, você mora quase sempre na mesma casa, mas quando a presença de Deus veio na sua vida, o seu ambiente mudou. Por que o seu ambiente mudou? Porque você mudou, e a sua mudança muda o ambiente. Muda o local, transforma o local. A sua libertação liberta o local. É isso que a gente tem que fazer, meu irmão. Investir em pessoas. Investir em gente. Amém? Que Deus abençoe.